Ó que maravilha, viu? Ó. Olá, humanos, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas Aguiar e bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou falar pra vocês uma mudança que vai acontecer na regra do futebol, que eu acho que vai mudar o jeito como a gente enxerga o futebol. Então a gente vai pra vinheta e volta rapidinho. Ou antes da vinheta, rapidão, faz um favor aí pra mim. Se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha pra geral. Me dá uma força que você não tem noção. Fechou? Valeu! Chega aí, vinheta bosta! Vinheta bosta! A International Board estipulou algumas mudanças para as regras do futebol e uma já foi liberada, inclusive já passaram para a FIFA e a FIFA já autorizou, já deu o ok e agora só falta as federações e as entidades de futebol daqui, da Europa, de todas as entidades aí, decidirem se vão implementar ou não. Agora já está disponível, se quiser faz, se não quiser não faz, e eu acho que vai ser bem-vindo essas mudanças. Eles liberaram agora 5 substituições por jogo, porém só 3 paralisações durante o jogo, ou seja, 2 delas teriam que ser durante o intervalo. E eu tô vendo muita gente a favor e muita gente contra. A galera que é a favor fala que vai deixar o futebol muito mais dinâmico, e a galera que é contra tá falando que alguns times vão ser favorecidos. Vamos lá, seguinte. Eu sou super a favor das 5 substituições. Na verdade, eu sou a favor de ter quantas substituições você quiser. Eu acho que deveria ser que nem outros esportes, como vôlei, basquete, futebol de salão, futsal, o NFL, o futebol americano. E só o futebol tem essa mania, essa idiotice de não gostar de mudar as regras para tentar transformar o esporte em algo melhor. Às vezes a gente fica com a mesma regra durante anos, uma regra bosta, e não altera porque fica com medo do mimimi. O próprio VAR, a galera já tava com mimimi quando começou, continua com mimimi e tem muitas críticas, porém a galera vai se acostumando e com o tempo vai melhorando e até estar instaurado completamente no futebol e ninguém mais lembrar como era antes do VAR. Críticas sempre vão existir, mas eu acho que as 5 substituições são bem-vindas pro futebol. A gente sabe que o futebol hoje em dia ele é muito mais físico do que era alguns anos atrás. Inclusive eu tava assistindo uma reprise de um jogo entre Corinthians e Palmeiras na época do Tevez, lá em 2005, e ele foi o craque do jogo, ele destruiu a partida e ele correu 5,7 km. Hoje em dia um jogador corre em média 9 a 11 km por partida. O desgaste físico é muito maior. Se você tem mais possibilidades de mudança no time, você acaba dando aquele respiro, dando aquele refresco. E a galera que tá cansada vai pro banco e entra mais gente pra dar mobilidade, pra dar dinamismo, pra dar mais garra, vontade e eu não sei mais o que falar. Como eu disse, eu sou a favor de ter todas as substituições que você quiser possíveis, aí pode substituir os 11 até, porque ia ser muito melhor. Óbvio que ia ter um controle, você vai falar assim, ah, mas o árbitro vai ficar confuso, não sai. Ele marca no cartãozinho ali o número da camisa, caralho. E outra, quando entra, tem que ter um cara lá na bancada da federação anotando as coisas que tá acontecendo, entrando e saindo toda hora. Não pode ser também a várzea de sair e entrar a hora que quiser, quem quiser, né? Se organizar direitinho, todo mundo joga. E aí vem a galera que é contra, falando que, por exemplo, essa regra aí favorece o Flamengo, que tem um elenco gigante. E isso já tá acontecendo, cara. Não é que vai acontecer mais agora. O elenco do Flamengo já é muito superior de outros times, por exemplo, do Rio de Janeiro. Um Botafogo contra o Flamengo já tem uma discrepância absurda na folha de pagamento, no elenco, no investimento, na torcida. Já tem uma diferença. E na minha opinião isso não vai acrescentar mais diferença ainda, porque agora os técnicos vão ser mais necessários, porque eles vão ter que estudar muito mais, aplicar muito mais o lado tático, o lado técnico e criar diversas opções diferentes de jogo durante toda a partida. Por exemplo, vamos supor aí que o que eu falei vira realidade e pode ter diversas substituições, não só 5, pode entrar e sair a hora que quiser. Você pode ter um dinamismo muito maior. Eu já imagino um Mano Menezes da vida fazendo 2-0 e colocando 4 volantes e 5 zagueiros. E aí o técnico do outro lado vai ter que colocar mais atacantes. Você coloca 4 atacantes, 3 meias, tira os volantes, coloca os laterais mais na ponta. E vai ser um jogo de ataque contra a defesa, até conseguir furar a defesa, e aí vai ter que mudar de novo o time. E porque eu acho que o técnico vai ser muito mais importante nesse momento? Porque quando um elenco não é tão vasto, quando não tem um plantel tão bom, quando não tem nomes de peso como o do Flamengo tem, como o do Palmeiras tem e outros times, você precisa ter muito mais jogadas trabalhadas, você precisa ter muito mais o lado técnico. Vou usar um exemplo pra vocês de um anime que eu assisto, que eu curto pra caralho, que é Haikyuu, que é um anime de vôlei. Aliás, eu me identifico bastante com o personagem principal, porque, cara, ele não tem habilidade nenhuma e ele tem que treinar pra cacete e ele acaba virando um monstro fisicamente. Igual eu, rapaziada, eu não tenho nada de habilidade, mas em compensação eu treino pra caralho, moleque. Se eu quiser eu corro 15 km na subida de costas plantando bananeira fazendo Eurotreino. Mas enfim, o Hinata, que é o personagem principal, ele não tem habilidade nenhuma, só que ele tem muito desejo de vencer e ele é aguerrido pra caralho. E ele vai pro time do Karasuno, que antigamente era um time excelente de vôlei, porém agora ele é um rival em desgraça, como eles chamam no anime, que não consegue mais competir de alto nível com os outros times. E ao mesmo tempo que tem o Hinata, entra também outro protagonista, que é o Kageyama,
que é um levantador genial. E aí completa a genialidade de um com o lado monstruoso atlético do outro. Mas só com os dois eles não vão conseguir ganhar o campeonato, pô, porque um time não faz só com 2 pessoas, não faz só com 2 caras. Tem outros jogadores bons, não tão bons quanto eles, porém o treino, a dedicação, o estudo e as jogadas ensaiadas acabam fortalecendo o time como um todo, fazendo eles serem possíveis campeões nacionais. E é isso que eu tô falando dos técnicos, porque agora você vai ter que ter muito mais jogadas ensaiadas, muito mais jogadas trabalhadas, muito mais possibilidades de mudança de jogos, como você pode ter 4 atacantes, você pode ter 3 atacantes, 2 atacantes, ou 1 atacante se você estiver vencendo, retrai um pouco, não fazendo só os 11 no papel serem fortes, e sim o todo ser forte. Porque às vezes tem aquela parada que você fala, ah, os 11 no papel são, ó, top de linha, são fenomenais, mas às vezes os 11 no papel não encaixam, não dão liga, e aquele time não ganha porra nenhuma. Vou dar o exemplo agora do Flamengo, porque o Flamengo eu acho que teve uma felicidade tremenda, e é o seguinte, o Jorge Jesus não é aquele técnico, oh meu Deus, ele tem que ir pra seleção brasileira, ele é o melhor técnico. Não, pra mim ele não é isso. Ele é um ótimo técnico, ele tá fazendo um trabalho estrondoso no Flamengo, porém, eu acho que ele foi muito feliz porque ele vem de uma escola europeia, e o Flamengo, nesse momento, tava com recursos muito bons, jogadores de alto nível, técnico e tático, e com conhecimento e vivência da Europa. Rafinha, Felipe Luiz, o Pablo Mari, o próprio Gerson, que ficou pouco tempo na Europa, mas já voltou com uma cabeça diferente, um modo de jogar diferente, e o próprio Gabigol, que também foi pra Europa, não ficou muito tempo lá, mas voltou com sangue nos olhos, querendo mostrar que tem potencial, que tem capacidade, não é porque ele não deu certo lá fora que ele não pode dar certo aqui dentro do Brasil. E eu acho que esse encaixe foi perfeito. Porque se o Jorge Jesus fosse, por exemplo, treinar um Santos o ano passado, eu duvido, mas eu duvido que ele consiga ter o mesmo rendimento que ele teve no Flamengo. E falando do Santos, olha o que o Jorge Sampaoli fez com o Santos. Sem jogadores de alto reconhecimento midiático, sem uma folha salarial gigantesca como outros clubes, até mais fraco no elenco do que o Palmeiras. Porém, conseguiu ficar em segundo colocado no Brasileiro na frente do Palmeiras, que é um pouco o que eu falei do anime. Mesmo um time sendo um pouco mais fraco de um lado, ele acabou se fortalecendo do outro. E o todo acaba se beneficiando e sendo mais forte do que o individual. Quando você tem o lado individual e o trabalho conjunto, aí é a perfeição. Mas caso você não tenha isso, o trabalho do São Paulo foi sensacional no Santos. E se tivesse substituições à vontade, entrar e sair, eu imagino, por exemplo, o Ronaldo da vida. Ele não precisava ficar os 90 minutos durante o jogo, cara. Mesmo no final da carreira no Corinthians, ele poderia entrar 20 minutos, faz um gol. Entra mais 20 minutos, faz outro gol. Entra mais 20 minutos, faz outro gol. Porque o cara era diferenciado, o cara era foda. Se você não assistiu o Ronaldo, cara, meus pêsames. Porque o que o Ronaldo jogava de bola, irmão. Coloca aí no YouTube. Ronaldo Skills, Ronaldo Goals. Mano, é um dos melhores jogadores de todos os tempos, o Ronaldo. E acaba até prolongando a carreira dele de um cara fenomenal. Literalmente, porque ele era o fenômeno. E beneficiando o clube. Por exemplo, hoje em dia também não tem cobrador de falta decente, cara. Não tem. Cobrador de falta decente aqui no Brasil, pelo menos, eu não conheço um, eu não vejo um cara que eu falo, putz, ó, falta nesse time aí, você não pode fazer, porque senão o cara vai meter caixa. Lá fora até tem um ou outro que bate bem pra caralho, o Neymar bate falta bem, o Messi bate falta bem. E não é todo mundo que bate falta bem, porque a galera nem treina mais falta hoje em dia. E eu entendo lá do preparador físico, falar, você não pode treinar muita falta, que acaba desgastando o músculo e etc, e blá, blá, blá. Eu sou contra isso, pra ser bem sincero com vocês, mas eu até entendo do outro lado, porque eu falei no começo do vídeo, o cara hoje em dia corre 10 km, antigamente ele corria 5. Tem que treinar um pouco menos falta pra não desgastar o músculo, realmente. Eu não ia respeitar isso, porque mesmo o cara falando isso, se eu fosse jogador de futebol eu ia treinar falta pra caralho e ia tomar umas comidas fodidas. Mas com essas substituições infinitas, que pode entrar e sair a hora que quiser, você pode colocar um cara especificamente só pra treinar falta. Você pode colocar, falta, peraí, ele vai entrar, vai cobrar a falta e vai sair. Como tem no vôlei, tem o cara que entra só pra sacar. Como tem no futebol americano, que tem o kicker, o cara que entra só pra chutar, e assim vai. Você pode fortalecer o todo trabalhando o individual. Por isso que eu acho muito importante ter essa mudança na regra para ter 5 substituições. E na minha opinião poderiam ter mais até. A gente tem que parar de ficar reclamando o tempo todo, falar assim, ah não, mas vai colocar o VAR, vai tirar o futebol raiz. Não, não vai tirar o futebol raiz. O futebol evolui com o tempo como qualquer outra coisa evolui no mundo. O tempo passa e a gente aprimora. Não adianta a gente ficar com as regras de 1950, porra. Todos os esportes tiveram mudança. O próprio futebol americano teve uma caralhada de mudança porque não era atrativo pra ninguém ver, não dava gosto aquilo. E teve tantas mudanças que o quê? Hoje em dia rende pra caralho. O Super Bowl é o maior evento midiático do esporte, atrás só da Copa do Mundo. E eu quero saber a sua opinião sobre as 5 substituições. Você é a favor ou contra? Comenta aqui embaixo e o porquê também. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha pra geral, me dá essa força aí. Tamo junto, um beijo e um cheiro nos seus corações, vamos até o infinito, além... E tchau!